Vamos aguardar algumas pessoas entrarem aqui na live para eu dar início, para poder me apresentar a vocês e chamar o convidado da primeira live, né? De uma série de lives que eu vou estar fazendo aqui ao decorrer dos meses. Thiago já está na live. Oi, oi, futura prefeita de Conceição de Jacuípe. Sejam muito bem-vindos. Logo, logo vamos dar início à nossa live. Espero que vocês gostem da primeira live. E aí, Nildes, olá! Boa noite, Jadir. Só 5 minutinhos para a gente dar início. Espero que vocês gostem, tá certo? Estou super animado e esperançoso que a mensagem de hoje seja passada de maneira excelente para todos vocês. Bem, à medida que as pessoas vão chegando, vão acompanhando a nossa live, mas nós temos que dar início, tá? Até porque tem um tempo. Eu sou Paulo Costa, biomédico, professor, gestor em saúde e pré-candidato a vereador da cidade de Conceição do Jacuípe. Como todos vocês sabem, né, hoje vou dar início a uma série de lives que vou estar realizando aqui para vocês, com diversos temas. E o tema de hoje é a importância da política de assistência social frente, né, diante à pandemia. Para dar início, vou convidar a pessoa, né, o amigo, né, exemplo de hoje, que vai estar me acompanhando na live de hoje, que é o psicólogo Tiago Matos. E à medida que ele iniciar a live dele, ele vai se apresentar, vai falar um pouco da trajetória dele enquanto psicólogo da cidade dele, né, na cidade dele. E aí vamos dar início. Uma vez, deixa eu procurar Tiago. Cadê Tiago? Olá, João, seja muito bem-vindo. Nazaré, seja muito bem-vinda. Kari, seja bem-vinda. Vamos lá, Thiago, cadê você? Olá, Thiago, boa Olá, noite. boa noite. Boa noite a todos. Para dar início à nossa live, né? Que tem um tempo. NASA! Para dar início à nossa primeira live, de muitas que estão por vir. Peço que você se apresente ao pessoal que está nos acompanhando. Olá, boa noite a todos. Primeiramente, Paulo Costa, eu gostaria de agradecer pelo convite, né, pela oportunidade da gente criar esse espaço aqui de debate, onde a gente precisa discutir muitas coisas em nosso país, nesse momento que a gente está vivendo de regressão em muitos campos, né, da nossa sociedade, principalmente. Então, a política ela é esse espaço, né, de discussão, um espaço decisório, e a gente precisa, né, criar esses espaços, esses mecanismos, esses dispositivos democráticos, onde a gente possa falar sobre as questões que interferem diretamente nas nossas vidas, né? Então, meu nome é Tiago Matos, me apresentando ao seu público, aos seus seguidores, né? Sou psicólogo, me formei no ano de 2015 e de imediato já comecei a colocar a mão na massa, né? Foi meses depois, cerca de um mês, que tem um processo burocrático, né? De você se inscrever no Conselho Regional de Psicologia da Bahia, que é o CRP 03. E logo de imediato tive a oportunidade de trabalhar, né? E já começar a prática, né, profissional em um campo em que é o da assistência social, onde a gente está debatendo hoje, né, a importância da assistência social nesse momento de pandemia, né, do coronavírus, onde a gente está vivenciando, a importância de garantir direitos, né, de assegurar que esses direitos sejam garantidos para a nossa sociedade, principalmente para aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco social.
é exatamente esse tema que você me propôs e a gente está aqui hoje para debater sobre isso. E eu iniciei aqui no meu município, em Nova Açores, no ano 2015, trabalhando no CRAS, no Centro de Referência de Assistência Social. Então, a gente também, com o tempo, a partir do debate, a gente vai falar um pouquinho o que é CRAS, o que é CREAS, porque as pessoas têm um pouco de dúvida e às vezes terminam deturpando qual é o papel de cada uma dessas instituições dentro da política de assistência social, né? Mas, enfim, então, eu tive essa experiência de trabalho, você pode sair expert, doutor de uma universidade, mas o dia a dia, né, o fazer cotidiano do nosso trabalho dentro de um equipamento social como o CRAS, ele é muito complexo, metodológico, e a gente precisa de uma experiência. Passei um mês de experiência, então aproveito aqui em público para agradecer também aos profissionais que trabalharam comigo, que me acolheram na época, que me deram todas as condições, subsídios para que eu pudesse aprender um pouquinho da política, porque na graduação eu tive uma formação generalista, mas Sim. não necessariamente saí de lá com com a carga, vamos dizer assim, com a bagagem, melhor dizendo, de uma pessoa que já ia chegar e conhecer a política de assistência social, que ela é muito complexa, tem várias leis, e a gente vai discorrer um pouquinho sobre esse assunto hoje aqui. Espero que todos gostem e que a gente consiga contemplar, primeiramente, o seu convite e, consequentemente, contemplar as inquietações dos seus seguidores. Obrigado. Tiago, para dar início, né, à nossa conversa, nosso bate-papo, uma curiosidade, na verdade, eu acho que a maioria das pessoas que estão nos assistindo, se soubessem disso, iriam até pensar. Como pós-graduado, né, em assistência social e direitos humanos, é isso? Não, Educação e direitos humanos, isso. educação em Como é que direitos você vê humanos. Educação isso? em Como é que direitos humanos. em direitos humanos? Como é que você vê esse ramo colocando nos dias de hoje? Então, foi bom, a sua pergunta é totalmente pertinente, porque quando a gente fala em direitos humanos, né, as pessoas já dizem, já se contrapõem, muitas vezes quem não tem esse conhecimento, já se contrapõe dizendo, e os humanos direitos, né, porque a gente carrega um estigma muito grande de achar que quem é do segmento dos direitos humanos que defende bandido, né? Não, muito pelo contrário. Os direitos humanos é o direito à vida, é o direito à liberdade, é o direito a respirar esse ar, é o direito de estarmos aqui num espaço democrático, ao vivo, né? Conversando de forma sincronizada com várias pessoas em várias cidades no interior da Bahia e falando aquilo que a gente acha, aquilo que a gente pensa. Então, defender os direitos humanos é defender a vida, né? Então, assim, a gente defende a vida integralmente na sua concepção, né? Então, assim, é um momento muito pertinente para a gente falar sobre direitos, né, garantidos, assegurados pela Constituição Cidadã, a nossa Constituição Federal de 1988. Perfeito. Um outro posicionamento. Para as pessoas entenderem o que é a Política Nacional de Assistência Social, você poderia conceituar de maneira breve e rápida para que as pessoas compreendam um pouco sobre esse tema? Certo, vamos lá. Como eu falei, ela é muito vasta, né? A nossa política nacional de assistência social, mas ela começou lá nos seus primórdios, né? E ela não foi pronta do dia para a noite. Foi uma luta muito grande das categorias de trabalhadores, de pessoas envolvidas na política, de cidadãos, de profissionais da área, né? De doutores, professores, estudantes, enfim. Mas eu costumo dizer que a, a, a nossa política de assistência social, né, a assistência social como foi a sua pergunta, ela partiu da caridade ao direito, né? Então, lá na década de 1940, nós tivemos os primórdios, né, do que era uma política de assistência social e que foi criada na década início da década de 40, no ano de 1942, a LBA, que é a Legião Brasileira da Assistência Social. Foi criada pela primeira-dama, na época, Darcy Vargas, que era esposa do então presidente da República, Getúlio Vargas, e tinha por finalidade atender
aos soldados que estavam combatendo na guerra, bem como suas famílias na época, né? Então, ali se iniciou, e até hoje a gente carrega um pouco desse ranço, até os dias atuais, do assistencialismo, né? A visão de que a assistência social ela é caridade, né? E aí lá na frente eu vou falar um pouquinho dessa mudança, mas até hoje a gente ainda tem pessoas que praticam no seu dia a dia, no seu cotidiano, uma atuação que remonta ao passado, né? Erradamente, erroneamente. Então, assim, naquela época foi criada essa Legião Brasileira da Assistência Social para cuidar dessas pessoas, das famílias desses soldados e dos soldados que combatiam na guerra, e eram distribuídos desde colchão até dentaduras, alimentos principalmente, e foi tipo uma associação, né, de mulheres, de prefeitos, né, a visão de da primeira dama, né, do primeiro damismo, como a gente chama, que até hoje ainda em alguns municípios existe, né, que é uma pasta que já é direcionada para as mulheres dos prefeitos, né, basicamente. Então, até a gente já tinha meio que deixado isso um pouquinho lá para trás, mas a gente está rememorando isso nos tempos atuais, em algumas gestões. E na época começou a se montar a assistência social pautada nesse assistencialismo, nessa benevolência, né? Onde era uma caridade e não um direito, essencialmente. E hoje, então a gente partiu da década de 40 até o início do governo do então presidente, na época, Collor de Mello, né, que ele deixou em stand-by em 92, e só em 93 que começou, de fato, com a criação da LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Mas a LOAS, até virar o que a gente chama hoje de SUAS, né, que é o Sistema Único de Assistência Social, demorou algum tempo, que foi até 2005, mas efetivamente foi implementado o SUAS, né, que é o Sistema Único de Assistência Social, que é como se fosse o SUS para a saúde, né, o nosso SUS, que é mais conhecido para as pessoas poderem ter a dimensão exata disso, né. Então, em 2005, criou-se o SUS, mas implementado só foi somente em 2011. Então, você vê, de 1940 até 2011, a gente tinha uma assistência social, né, mas capengando, né, como forma de benevolência e de caridade, essencialmente. Mas hoje Sim, a gente tem uma política consolidada, uma política de Estado, uma política pública feita para as pessoas mediante o direito, né? E voltando um pouquinho atrás, na Constituição Federal de 1988, no artigo 194, que trata da questão da Seguridade Social, foi ali que começou, né, os primeiros ensaios para que a gente tenha uma política de assistência social efetivamente embasada no direito, né, e não mais na caridade, no assistencialismo. Então, na Constituição, no artigo 194, que trata da questão da Seguridade Social, dentro da Seguridade, que é um tripé, saúde, previdência, assistência social, está a assistência social, né? Então, a partir da Constituição Federal foi que se começou a ter uma organização ainda mais efetiva, de muita luta, de muito embate, né? de muitas pessoas que tiveram que enveredar por esse caminho para que a gente hoje tivesse um sistema consolidado como é o SUAS. E que ainda sim, sim, precisa de muita luta, é uma luta constante, árdua e que não pare, que eu vou falar um pouquinho mais disso lá na frente também. o que eu venho percebendo, Thiago, complementando a sua colocação, até para que as pessoas que estejam nos assistindo compreendam o porquê da escolha desse tema, é que diante a esse período pandêmico que nós estamos vivendo em todo o país, em todo o mundo, né? Não é algo que só estamos vivenciando aqui no nosso estado, mas em todo o mundo, passou a ter um olhar muito assistencialista, olhar a assistência social como um serviço que só de fato é importante neste momento e que não é. Como você falou muito bem, existe o SUAS, que é o sistema, como se fosse o Sistema Único de Saúde nosso, mas é um sistema único da assistência social. Existem recursos para isso, que inclusive devem ser utilizados não só em momentos como esse, de calamidade pública,
mas em todos os momentos. E assim, quando eu escolhi esse tema, eu achei pertinente justamente para que as pessoas entendam, de fato, qual é a importância da assistência social, não só do assistente social, mas do psicólogo, da equipe toda, diante a essa pandemia. Porque é sabido que essa política nacional, ela dita, né, qual é a função das secretarias, não é isso? Diante a população, Isso. porque as pessoas, como você colocou muito bem, olham a assistência social como caridade, que na verdade não é caridade. As pessoas têm seus direitos. E se elas buscam a Secretaria de Assistência Social, seja ele para um Bolsa Família, seja ele para uma cesta básica, um auxílio funeral, enfim, é porque ela, na Constituição, é ditada que ela tem esse direito. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, né, onde existe muita politicagem por trás, né, da assistência social, é sabido que a população como um todo deve entender de fato qual é o real entendimento quanto à atuação dessa secretaria. Lembrando que a Secretaria de Assistência Social é composta pelo CRAS, pelo CREAS, não é isso? Pelo setor do Bolsa Família, né, que está inserido, enfim, e é composto por defensor público, não é isso? O CREAS tem um defensor Não, público. na verdade, dentro do CREAS, que é uma equipe especializada, tem o Sim, advogado, certo? o A equipe advogado. básica do CREAS é psicólogo, assistente social e advogado, podendo ter Sim, pedagogo, sociólogo, entendeu? perfeito. E aí, Mas a assim, equipe básica é... o que E eu vejo, o só que eu para vejo muito, inclusive como cidadão da minha cidade uma pessoa crítica, porque quando eu vejo uma situação que eu não concordo, eu vou em busca, pesquiso, vejo o portal da transparência para que, de fato, eu perceba se, de fato, está sendo investido aquele recurso na minha cidade. Eu acho que qualquer cidadão deveria ter essa sabedoria de ir atrás, de ver, porque o papel do cidadão é fiscalizar o executivo. Então, assim, é sabido que diante desse momento de pandemia, no meu município, depois eu vou querer saber que você aborde como é que a Secretaria de Assistência Social, ou até a tua área como psicólogo, faz de atuação nesse momento de pandemia. Mas, assim, o que eu venho percebendo é que existe muita politicagem, falta de transparência diante das ações. Foi necessário vereadores da oposição investigar, ir em loco, perceber que a secretaria estava fechada para que a secretaria fosse aberta. Sendo que está na Constituição que é direito de todos. É algo assim surreal. Então, quando eu escolhi esse tema, foi justamente para que a gente discutisse e para que a população entenda de uma vez por todas, né, nesse momento, que com certeza outras pessoas devem fazer esses tipos de live, mas que é um momento de conhecimento, de absorver o conhecimento, informações pertinentes e informações corretas diante aos fatos. Porque contra argumentos, ou contra fatos, não há argumentos. Então, se eu falo de uma coisa, entendo daquela coisa, não há quem venha me colocar para baixo ou dizer que eu estou errado. Então, assim, vocês que estão nos assistindo, é importante salientar que olhem o portal da transparência, vejam de fato se estão sendo investidos os dinheiros que vêm para esse fundo. Inclusive, não sei, Thiago, se você sabe, mas se você puder contribuir também da questão do Fundo Municipal da Assistência Social, existe, não existe? existe, porque assim, só para não perder, vamos por partes, né? Para É, não perder a deixa, quando você falou do advogado, é bom a gente salientar qual é sim, o sim. papel do advogado dentro do CREAS, né? Ótimo, Então, perfeito. o papel do CREAS não é como um defensor público, como você mesmo Sim, mencionou, né? Existe o defensor público no município, em outra pasta. Mas dentro do CREAS é um trabalho de assessoramento jurídico com as famílias que sim, são acompanhadas no PAEF, que a gente chama Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias, certo? E que todas as famílias que são acompanhadas dentro do CREAS, subtende-se que elas foram vítimas de algum tipo de violação. Algum membro daquela família foi vítima de alguma violação. Ela pode ser a violação do abuso sexual, que a gente está prestes a comemorar essa data, né, de combate, a data nacional de combate ao abuso sexual e à exploração sexual no próximo sim, dia 18 de maio. Então,
as diferentes formas de violências que a gente mais se depara no dia a dia do nosso trabalho, no dia de trabalho, é trabalho infantil, violência sexual, abuso sexual, né? Que a violência ela não se materializa apenas como uma questão física, né? Mas ela pode ser patrimonial, psicológica, moral, né? Financeira, que é o que acontece com muitos idosos hoje, né? Sofrem muito violência financeira. Então, assim, o nosso trabalho dentro do CRES é nessa ótica de atender as famílias ou membros, né, dessa família, desse grupo familiar que está sob Perfe- situação de violação de direitos, certo? Então, assim, perfe- o assessoramento Perfeito jurídico, a sua né, o papel do colocação, porque advogado. é assim. É, Perfeito sua colocação, porque assim, muitas pessoas acham, né, que o CREAS, na figura do advogado, é um defensor público, e que na verdade não é. não é. Eu acho que é Perfeito, bom perfeito sua esclarecer. colocação, para que as pessoas entendam a diferença. Perfeito. Um posicionamento, Thiago, quando você iniciou falando sobre a política, né, o resumo, mas diante dessa política, quais são os exemplos, claro, né, porque nós somos seres humanos, somos falhos, mas assim, quais são os exemplos positivos, né, frente à secretaria, porque de fato você não está você está dentro da Secretaria de Assistência Social, você está envolvida nesse processo. É, Quais são as ações importantes desenvolvidas pela secretaria do seu município, se você puder falar, diante da pandemia? pronto. Como seus seguidores já sabem, né, quem está nos acompanhando também, é, que você falou do CRES, né, eu atuo no CRES atualmente, eu iniciei minha fala falando da minha experiência, a primeira experiência Sim, sim. profissional, que foi o CRAS, que a gente considera que o CRAS é a porta de entrada dos serviços socioassistenciais, né, o CRAS é a primeira instituição onde as famílias são referenciadas, e foi a porta de entrada na minha profissão, né, para que eu pudesse ter o meu primeiro emprego. E hoje eu também, no município de Olinda, Bahia, trabalho no CRES, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, e também atuo na SEDUC, na Secretaria de Educação. Dentro da secretaria há um departamento, que é o Departamento de Educação Inclusiva, e eu atuo também dentro desse departamento, né? Só para esmiuçar um pouquinho como é que está o meu posicionamento profissional hoje. Então, com relação ao CREAS, propriamente dito, é um equipamento público da assistência social, né? Então, consequentemente, ele está vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social. E você falou aí de financiamento, de recursos, né? Então, para a questão de que os serviços possam funcionar plenamente, necessariamente a gente precisa de financiamento, de recurso, de dinheiro, né? Então, dentro da política de assistência social, existem as normas opcionais básicas, né? Então, dentro de toda essa evolução que a gente já falou aqui, do LOAS, do próprio SUAS, né? Então, tem a NOB-RH, Norma Operacional Básica dos Recursos Humanos. Então, assim, os recursos são repassados fundo a fundo, né? Então, toda a captação de recursos, ela é destinada do nosso ente federado, que é o governo federal, que transfere para os estados e municípios, né? De acordo com a capacidade de cada município, né? Número Então, de habitantes. dentro desse ordenamento, né, esses recursos são previstos dentro do orçamento, né, da União. E como a gente está num momento de pandemia, possivelmente aí na sua cidade, em Conceição do Jacuípe, carinhosamente chamada de Berimbau, possivelmente também, com que já há casos do coronavírus, foi decretado estado de calamidade pública, né? Então, quando se decreta o estado de calamidade pública, dá a, como é que eu poderia dizer, dá subsídios, né, ao gestor municipal para que ele possa gastar, né, os recursos além do que estava previsto dentro do orçamento para esse ano, por exemplo, né? Então, assim, os recursos eles chegam, mas eu também queria frisar que é importante a gente sempre estar antenado ao contexto histórico, né? Que a gente está trazendo aqui todo esse paralelo, né? Trazendo esse comparativo histórico desde a década de 40 até agora, que a gente vivenciou e vivencia atualmente na assistência social. E vale ressaltar que a gente, no ano 2016, nós tivemos, depois do golpe que foi imposto, né, a presidente Dilma, nós tivemos no governo já de Michel Temer
nós tivemos a PEC 55, que foi a PEC dos congelamentos dos gastos públicos, né? Que é considerada por muitos como a PEC da morte, e que congelou, né, todo o orçamento nacional por 20 anos, ou seja, o governo vai ficar 20 anos sem poder investir com os seus recursos congelados. Então, se a gente traça aqui um paralelo de 2020 para 2040, daqui a 20 anos, a gente já vai ter uma sociedade totalmente transformada, uma sociedade demandando outros serviços de saúde, e essa realmente é a PEC da morte. Então, dentro desse contexto, a gente não pode deixar de frisar também que muitas prefeituras, né, com seu orçamento que já era um orçamento pequeno, né, um orçamento estreito, e que a partir de agora, cada vez mais está sendo tirado da assistência social, né? Então a gente é importante também frisar isso. Só nesse ano, a previsão foi de retirada de 65% do orçamento para assistência social. Então, assim, dentro das secretarias dos municípios, está tendo que ter uma criatividade muito grande para manter os serviços, né? Porque eu costumo dizer que a assistência, ela cuida desde o nascimento até a morte. Porque, como você falou Sim, aí da questão dos benefícios, né? Dos auxílios, que a gente chama de benefícios socioassistenciais. Nós temos nossa, três tipos de benefícios socioassistenciais, que são o auxílio natalidade, que em algumas cidades chamam de kit gestante. Nós temos a cesta básica e nós temos o auxílio funeral, né? Para aquelas famílias, obviamente, que não têm condição de pagar por um, por um funeral digno para seu ente querido, né? Por exemplo. Então, assim, é sempre importante a gente frisar que a assistência social, ela é uma política pública, né, que garante direitos, e que no seu artigo 203 da Constituição fala de que a política de assistência social é de quem ela está a serviço de quem dela necessitar, independentemente de contribuição, certo? Mas só que para alguns programas sociais, por exemplo, como Bolsa Família, existem a restrição de renda, né? Como agora no auxílio emergencial também teve as questões que vai ser de uma live recorte. que eu vou marcar com uma É, pessoa que e, entende, justamente para é, comentarmos o impacto é, social desse e auxílio tem um da recorte da morte. renda, né? Para que a gente possa, que é para que os cidadãos possam requerer alguns benefícios. Então, o princípio básico é a renda, né? Então, por exemplo, o BPC Loas, que é o benefício de prestação continuada, que é para idoso, que ampara o idoso a partir de 65 anos, ou pessoa com qualquer tipo de deficiência mental ou física, ele tem que ter a renda mensal daquele grupo familiar, tem que ser de um quarto de salário mínimo, por exemplo. Né? Então, assim, para a gente deixar bem claro, para a gente não informar bem as pessoas que estão nos assistindo hoje. Então, com relação à sua pergunta especificamente, em relação ao trabalho que está sendo desenvolvido lá em Olindina, a secretária Irenilda teve uma preocupação muito grande em, com a aprovação do auxílio emergencial, da gente ofertar, né, um atendimento digno, um atendimento que possa buscar assegurar a necessidade do nosso usuário, né? Por isso que a gente chama, só também para fazer um adendo aqui, a gente chama de usuário da assistência social, mas as pessoas também deturpam um pouquinho, né, esse termo usuário. Quem subentende logo que é usuário de droga, etc e tal, né, que já vincula essa questão do uso de drogas ilícitas. Mas a gente fala usuário da assistência social, de CRAS, de CREAS, porque ele pode usar o serviço conforme ele entender, certo? Então, por exemplo, quando a gente acorda para ir trabalhar ou para ir para uma festa, para sair à noite da festa, a gente vai no nosso guarda-roupa e não escolhe aquela roupa que a gente está se sentindo melhor. Então, assim, dentro da política de assistência social, que ela é complexa, mas é uma política no papel muito bonita, e a gente tenta, com todos os esforços, com todas essas dificuldades do nosso dia a dia, a gente colocar em prática uma assistência social cada vez mais empoderada, onde a gente possa empoderar as pessoas, né? Emancipar as pessoas para que elas sejam escritoras da sua própria história, como diz Paulo Freire, né? Na pedagogia do oprimido, nessa praxe libertadora, né? Que ele fala muito bem. Então, assim,
a psicologia se insere nesse contexto, possibilitando às pessoas um lugar de reflexão, né? Onde ela possa... você tocou aí no assunto de vereadores, por exemplo, né? E a questão da política, que a gente sempre fala aqui, que é importante para as nossas vidas, ela precisa ser dialogada, debatida de forma com muita responsabilidade. E dentro da política de assistência social não tem mais aquele bilhetinho onde você vai ter que ofertar tal cesta básica para fulano, né? Porque ele vota em mim, por exemplo. Então, a gente mudou essa visão, né? A política de assistência social mudou essa visão caricata de assistencialismo, de benevolência, e hoje é um direito garantido, né? Um direito assegurado às populações. Então, Perfeito. assim, dentro do município de Olinda, especificamente onde eu atuo, a secretaria criou uma frente de trabalho, possamos dizer assim, né? A gente foi para uma quadra de um colégio, uma quadra coberta, porque a gente está no momento de pandemia, a gente tem que ter muito espaço, né? Um espaço amplo onde a gente pudesse atender a população que estava requerendo o auxílio emergencial, porque a gente sabe que muita gente, por exemplo, em situação de rua, lamentavelmente já vivem à margem da sociedade e não tem, por exemplo, um celular, um iPhone, acesso à internet para poder requerer o benefício. Então foi uma ação muito exitosa, né, uma ação muito acertada, onde a gente, como a equipe toda da Secretaria de Assistência Social de Olinda, nós conseguimos, né, orientar, instrumentalizar essas pessoas para que pudessem requerer seus benefícios e, consequentemente, né, tivessem esse benefício garantido para esse momento de pandemia, né? Quando as pessoas estão sendo impossibilitadas de trabalhar, de buscar sua renda, que muitos são autônomos, né? Não tem um trabalho fixo, né? Tem uma atividade de trabalho sazonal, não tem uma renda fixa de trabalho e, consequentemente, esse benefício veio em boa hora, né? Mas que ele não é o fim em si, né? A gente sabe que o governo é de responsabilidade do governo, e eu vou deixar para falar um pouquinho mais sobre isso no final, é de responsabilidade do governo assegurar, né, garantir que as pessoas tenham acesso à renda, ao trabalho, à profissionalização, né, a alimentação, né, a saneamento básico, a habitação, isso está garantido na Constituição. Então, a gente está vendo alguns governos, e principalmente esse que aí está, querendo negar, né, esses direitos que são garantidos por seguir uma lógica do capital, uma lógica neoliberal, onde as pessoas são cada vez mais marginalizadas e reproduz ainda mais essa desigualdade, né, social, porque nessa lógica capitalista busca-se apenas fazer com que os modelos de dominação e reprodução, né, de dominação e reprodução, eles se repliquem, né, na nossa sociedade. Então, assim, o trabalho começou com essa proposta, né, de ofertar esse lugar. Eu, como sou de outro município, eu sou de Nova Açores, mas trabalho em Ondina, e a gente estava, né, nessa questão do distanciamento social. Eu trabalhei de casa nesse momento, mas tinha uma equipe lá na frente, né, atendendo diretamente, no front, fazendo os atendimentos, e eu fiquei no call center para ficar recebendo ligações, mensagens do WhatsApp, para orientar as pessoas, quem tinha direito, quem não tinha. Então, essa foi a primeira atitude, né? Foi a primeira ação, assim, Só um mais enérgica, parênteses, só mais um parênteses. que a secretaria teve com relação a esse momento da pandemia. Só um parêntese. Lembrando que você ficou em home care, certo? Home care é o quê? Home office. É, home E office, é home care, né? Home office, isso. Lembrando que você certo? ficou mais nos serviços assistenciais, no Uhum. caso, né, da assistência social, estavam funcionando normalmente. Isso, eu Lembrando vou chegar que lá. por ele estar atendendo via WhatsApp em casos, né, necessários, isso não quer dizer que o serviço social parou, home office, exatamente. Parou. É bastante importante salientar esse posicionamento, porque eu posso utilizar como exemplo do meu município. Durante um tempo, apesar de ter decretado a priori situação de emergência, posteriormente situação de calamidade pública, os serviços ficaram parados, porque a assistência social é um serviço prioritário no momento, assim como a da saúde. Então, assim, aí os vereadores de oposição, não vou nem falar de vereadores de oposição, mas os vereadores
porque vereador, para mim, não deve existir oposição em situação, deve legislar, deve representar o povo e brigar por, Perfeito. de fato, o que é do povo, né? E seguir a lei, porque todo vereador faz o juramento, todo prefeito no executivo faz aquele juramento, quem vai, né? Mas assim, eu acredito que infelizmente muitos gestores estão se aproveitando deste momento, entendeu? Até por conta disso que você falou inicialmente, da facilidade de você alocar recursos, né? E da falta de, infelizmente, que eu coloquei um post já no meu Instagram, da falta de transparência. Que é sabido que a maioria da população não sabe como tem acesso para ficar sabendo dos recursos que o município está investindo. Assim como nem todo mundo tem acesso à internet para ir em busca dessa informação. Então, assim, a transparência também é um fator determinante neste momento. E eu acho que você colocando colocações aí que nós podemos utilizar aqui como exemplo na nossa cidade e fazer o comparativo. Né? Porque eu acho Sim. que o intuito da live que está começando hoje, vão ter diversas lives, é justamente levar o conteúdo de forma política, claro, porque a partir do momento que nós somos cidadãos temos que ser politizados. É diferente de ser de fazer politicagem totalmente É. diferente, porque nós temos que ser pessoas críticas, sim, falar daquilo que é errado com convicção e com argumentos pertinentes, perfeito. Mas, assim, eu espero que as pessoas compreendam de fato a mensagem que nós estamos passando aqui hoje. Vou dar a vez para você agora, para você continuar. Certo. Então, com relação a essa questão, né? Foi importante você me dar fazer essa menção. Os serviços, né? Básicos, estruturantes, de extrema necessidade, por exemplo, como eu frisei mais cedo, a assistência social ela atende desde o nascimento até a morte, né? Então, assim, a gente está falando de vidas, né? Então, os serviços precisam estar funcionando plenamente. Então, assim, como nós estamos no estado da Bahia, nós temos um governo, né, estadual preocupado com essas questões, né, voltados para os menos favorecidos, né, para assegurar direitos. Então, nós temos a Secretaria de Justiça Social, Direitos Sim, Humanos e Desenvolvimento Social, né, e que ela é, normatizou o que chamou de plano de contingência, né? Dentro desse plano de contingência, no momento de pandemia, foi importante para que a gente pudesse reestruturar, vamos dizer assim, os nossos serviços nesse momento do coronavírus e que a gente não deixasse de atender a população, né? O cidadão que demanda dos nossos serviços, né? Então, por exemplo, no CRAS existe um programa que está dentro do CRAS, que é o Centro de Referente de Assistência Social, chamado Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Então, assim, dentro do CRAS, há em média 400, 500 crianças e adolescentes que são assistidas diretamente, juntamente com suas famílias, né, que são acompanhadas pelo CRAS. Então, como é um serviço que tem as oficinas, tem aulas de percussão, de música, de dança, né, arte como um todo, de futebol. Então, assim, como há uma recomendação das autoridades civis e sanitárias que não podem ter aglomerações, esses serviços dentro do CRAS foram suspensos temporariamente até a gente passar por essa fase crítica, esse momento crítico, né? Mas é importante frisar a ação da coordenadora do CRAS, a minha amiga Luciana, a quem eu deixo um abraço, em que ela, como eu não trabalho no CRAS, mas ela me municiou de muitas informações, né, com relação ao perfeito. trabalho dela, né, de toda a equipe dela, e foram feitas os acompanhamentos familiares, né, que é o PAIF, Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, não deixou de funcionar, e a gente está fazendo atendimentos, marcando atendimentos por canais de tele, como é que a gente pode falar? Telecomunicação, né? Tele, Você, sim, tem um WhatsApp, nomezinho técnico, ligação, me fugiu agora. é, Isso. Então, foi ofertado esse canal de comunicação com a população através de telefone, agendado de forma antecipada os atendimentos para não gerar aglomeração dentro do equipamento social. Então, assim,
os atendimentos continuam, as famílias que estão sendo acompanhadas continuam, só não está tendo esse serviço de convivência, fortalecimento de vínculo, onde tem as atividades grupais coletivas. Mas vale também reforçar uma importante ação que foi feita dentro do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, né, lá em Olindina, onde todos os lanches que eram servidos, né, para essas crianças e adolescentes foram transformados em kits, né, e distribuídos para essas famílias. Então, assim, elas também, frisando, para as famílias que estão em acompanhamento e que participam das oficinas do CRAS, certo? Então, foi feito, disponibilizado esses kits semanalmente, estão sendo entregues esses kits semanalmente, para que essas pessoas possam também garantir a sua subsistência, atender às suas necessidades básicas, né, elementares, como comer. E dentro do CRES, que é onde eu trabalho, a gente também continuou fazendo os nossos atendimentos, estamos trabalhando em escala. Lá tem coordenação, auxiliares administrativos, 2 auxiliares administrativos, orientadora social, eu que sou psicólogo, assistente social e o advogado. Então a gente está trabalhando em escala, e aí quando tem uma situação de urgência, como por exemplo uma violência doméstica, a gente está vendo, né, muitas situações em todo o Brasil crescente com essa questão do distanciamento social, onde as pessoas estão mais em casa. Os índices de violência doméstica aumentaram substancialmente, lamentavelmente, né? Mas graças a Deus nosso município até agora não foi registrado nenhum caso de violência doméstica, mas a gente está atendendo essa população com horário agendado, né? Marcando atendimento agendado, cuidando da saúde nossa e da nossa população para que a gente não exponha eles a nenhum risco e nem também a gente se contamine, né? Que o CRES é um serviço de extrema urgência. Eu considero o CRES como um hospital. Eu sempre falo isso nos meus bate-papos, nas minhas conversas, palestras lá no município, que o CRAS tá para assistência como um postinho de saúde, né? Que trabalha com a prevenção, com a promoção de saúde, né? Então, aí você pergunta, mas em que lógica, Tiago? O CRAS trabalha com prevenção. O CRAS trabalha no fortalecimento dos vínculos comunitários e familiares, né? Para que esses vínculos não se quebrem. O trabalho do CRAS é exatamente esse. E o trabalho do CREAS, eu faço comparativo com o hospital, é quando a doença já está estabelecida. Ou seja, para a gente que trabalha, os técnicos de referência do CREAS, é quando a doença já se estabeleceu. E que doença é essa? É a violação do direito, né? É quando um direito foi negado, quando um idoso foi maltratado, quando a mulher foi violentada, quando uma criança ou um adolescente ou uma pessoa com deficiência teve seu direito negado, está sendo maltratada, né? Impostas condições subhumanas. Então, Perfeito. é exatamente nesse momento onde o CREAS intervém com sua equipe especializada. Por isso que o nome é Centros de Referência Especializado de Assistência Social. O tempo está quase se esgotando, então Vamos passa lá. rápido. Teremos outras lives, quem sabe nas outras lives você seja novamente convidado, teria um prazer muito grande, e a gente aborde outro Pode ser tema. convidado. Linha de frente indiretamente, porque querendo ou não você está envolvido. Como você vê a importância, no caso do profissional, do psicólogo, neste momento, diante, né, neste momento onde as pessoas encontram-se dentro de casa, onde estamos passando diariamente por mortes e mortes e mortes, e a alteração de humor né, a gente muda. Porque, querendo ou não, você acaba. Muitas pessoas estão É uma trabalhando da sua mudança. residência, o fluxo não é o mesmo, É, acabam convivendo com sua família diariamente, algo que era incomum, porque muitas pessoas iam trabalhar pela manhã e só chegavam à noite. Como é que você, olhando também para dentro da Secretaria de Assistência Social, como é que você vê de importante o profissional psicólogo frente a essa batalha? certo, vamos lá, uma pergunta excelente. Então, a gente está vivendo uma mudança, né, de 360 graus, né? A gente está de perna para o ar, praticamente, e isso é desestruturante, né? Porque a gente tem uma regularidade na nossa vida, né? A gente acorda, a gente toma nosso café da manhã, a gente sai para trabalhar, né? Cumpre sua carga horária de trabalho, faz a sua atividade física, né? Encontra os amigos, vai confraternizar,
e hoje a gente está impedido de fazer essas atividades que são elementares, né? O conceito de felicidade se encontra exatamente nisso, né? Da gente poder confraternizar, da gente encontrar com pessoas que a gente gosta, com quem a gente sente bem na nossa convivência. Então, assim, é uma mudança muito significativa e a gente precisa fazer com que essa regularidade ela seja continuada. Então, que a gente crie uma regularidade é importante. Essa é uma dica fundamental da gente tentar fazer com que aquela regularidade que a gente tinha antes da pandemia, a gente dê continuidade a ela no dia a dia, fazer uma atividade física mesmo que em casa, né? Algumas pessoas oportunamente estão tendo a possibilidade de trabalhar como dentro de casa como home office, mas a gente precisa ter a dimensão que as nossas vidas não serão as mesmas a partir de agora, né? Até que a gente consiga encontrar os estudiosos da área, né? Você é um desses, né? Que precisam encontrar soluções e essa solução está nesse momento na vacina, né? Para que a gente possa voltar à tal normalidade. Mas enquanto a gente não E encontra, é a importante única vacina, entre aspas, no momento, é justamente o isolamento, né? isolamento, distanciamento social, exatamente. Que vai ser uma live que nós vamos abordar a respeito disso. Eu vou trazer um pesquisador justamente para estar abordando esse tema, que as pessoas confundem quarentena, distanciamento, isolamento, e que, no fundo, são todas medidas para evitar a propagação da doença, no caso do vírus, Certo. né? E E, oportunamente falando, e desculpa, é isso. Não, só 2 minutos para a gente terminar a tempo. certo. Sobre a sua pergunta, né, da atuação da psicologia, e outra ação que foi implementada no município de Alindina, nós temos lá, contando comigo, mais 3 profissionais da psicologia, profissionais do CAPS, do NASF, e eu que trabalho na assistência social e na educação, nós nos reunirmos, né, a pedido foi uma idealização da secretária de saúde do município, Sheila Matos, que ela deu a ideia da gente criar um serviço, né, psicológico, né, que a gente chamou de suporte psicológico para atender online essas pessoas que estão passando por aflições, por desestruturação, né, da sua psique nesse momento de pandemia, e a gente está atendendo a população de forma virtual para quem está com ansiedade lá em cima, né, descompensada. Então, assim, é outro serviço que, frente à pandemia, só que um serviço que foi ofertado de forma intersetorial entre as pastas do município, saúde, educação, assistência, né, Perfeito. e, e a saúde mental, no caso, que foi o CAPS, né. Então, assim, a gente orienta as pessoas. Não é uma psicoterapia propriamente dita, né? Mas é um lugar onde a gente pode acolher, né? A gente pode ouvir uma queixa e a partir daí a gente dá uma orientação, um suporte profissional especializado para que essas pessoas possam atravessar esse momento crítico da melhor forma possível. Tiago, para finalizar, na verdade, agradecer a sua presença. Eu acho que nós vamos ter que ter outras lives para abordar esse tema, que é bastante amplo. Temos apenas 1 hora, mas teremos essas oportunidades, com certeza. Vou estar articulando para convidar novamente para outras lives. Qual é a mensagem que você passa para os meus seguidores, para os seus seguidores que estão nos assistindo, enfim, para a população de forma geral, neste momento de pandemia? Uma frase, uma mensagem, enfim. Eu gosto muito de um livro de Rubem Alves, né? Que também foi meu colega de profissão, psicoterapeuta e escritor, em que ele fala é tema de título de um livro dele, chamado Ostra Feliz Não Faz Pérola, né? Para que a ostra possa produzir uma linda pérola, ela precisa que um pequeno grão de areia dentro em seu meio a inquiete, a incomode, né? E fazendo um paralelo, né? Um comparativo, essa pedrinha de areia é o coronavírus, né? Que está nos incomodando, nos inquietando, mas a gente vai sair muito mais fortalecido, né? E ao final, o que é que a ostra faz com essa pérola, com esse pequeno grão de areia que adentra em seu meio? Ela transforma numa linda pérola, né? Então que fique esse exemplo de superação, né? E que é no sofrimento que surge a criatividade, então a gente precisa ser muito criativos, né?
como você perguntou na pergunta anterior, o que é que pode ser feito? É ser criativo, é se reinventar, né? Não, como Domênico de Masi fala, né, na sua obra também, o ócio criativo. O ócio, às vezes, pode ser Sim. positivo para que a gente possa produzir, repensar o nosso lugar, né? Buscar a reflexão necessária para que a gente consiga chegar até a transformação que a gente deseja enquanto pessoa, principalmente. E enquanto sociedade, obviamente, que a gente está falando de que a gente está um Finalizando, momento onde mostra uhum, um momento que mostra que a gente não pode ser mais egoísta, né? Que a gente depende enfim, do outro, a gente depende do poder público. A gente, só para finalizar, a gente precisa de um Estado forte, de políticas públicas fortes. Já pensou se a gente chegasse num momento de pandemia sem um SUS forte, né? Fica também com esse meu certeza. Para questionamento. finalizar, agradeço a presença do psicólogo Tiago Matos, né, bastante experiente no ramo de atuação. Em nome dos meus seguidores, em nome das pessoas, né, que têm admiração por mim, em nome aos seus seguidores, em nome, né, das pessoas que têm admiração pelo seu trabalho, eu agradeço e tenho certeza que a mensagem aqui, né, transmitida de forma transparente, de forma conceitual, para que as pessoas absorvam de forma tranquila, né, porque é um tema bastante abrangente. E eu espero que essa primeira live tenha servido de reflexão para muitos de nós. E tenho certeza que a próxima live será ainda melhor e as próximas ainda melhor e assim consequentemente. Um grande abraço para todos vocês, uma boa noite e muito obrigado, Thiago. Boa noite, um abraço e estou à disposição para outras lives, para outros esclarecimentos. Se alguém tiver alguma dúvida, pode também mandar mensagem no meu direct. E estou à disposição, né, de vocês para que a gente possa fortalecer o nosso SUAS, né, nosso Sistema de Assistência Social, para que ele cada vez mais fortalecido reverte em garantia de direitos, né, para a nossa população, principalmente para aqueles mais necessitados que se encontram em situação de vulnerabilidade. Mais uma vez, obrigado Tchau, pela tchau. oportunidade. Tchau.